No silêncio frio de um hospital luxuoso, onde até os corredores pareciam prender a respiração, uma cena inesperada mudou o destino de todos. A faxineira humilde entrou discretamente no quarto do patrão milionário, agora em coma, após um acidente devastador. Mas ela não estava sozinha. Sua filha pequena, de vestido vermelho, correu até a cama e, diante de médicos e enfermeiros incrédulos, subiu sem medo ao lado do homem mais poderoso da cidade. O que aquela criança fez em seguida não apenas chocou todo o hospital, mas abriu uma ferida e uma verdade que ninguém estava preparado para enfrentar. Antes de começar, já se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho, porque aqui você vive as histórias mais emocionantes do YouTube. Essa vai mexer com você. A manhã de segunda-feira começou como todas as outras na mansão dos Cavalcante, no bairro mais nobre de São Paulo. Às 5:30 da manhã, Carmen Silva, de 34 anos, acordava em seu pequeno apartamento no Capão Redondo. Mãe solteira, ela havia criado sua filha Isabela, de 6 anos, com a força e determinação de quem nunca teve nada fácil na vida. Isabela era uma criança especial, diferente das outras. Seus olhos grandes e expressivos pareciam enxergar além do que deveria para sua idade. Desde pequena, ela sabia coisas que não deveria saber, sentia dores que não eram suas e sonhava com pessoas que nunca havia conhecido. Carmen havia aprendido a aceitar esse dom estranho da filha, que vinha das mulheres de sua família há gerações. "Mamãe", disse Isabela naquela manhã ainda sonolenta, "eu sonhei com um homem triste de novo. Ele estava numa casa muito grande, mas chorava sozinho." Carmen suspirou. Os sonhos de Isabela tinham o hábito perturbador de se tornarem realidade. Que homem, amor! Alto, de olhos verdes. Ele estava gritando no telefone, mas por dentro estava muito triste. E tinha uma menina pequena com ele, de cabelos clarinhos. Um arrepio percorreu a espinha de Carmen. Ela trabalhava há 5 anos na casa da família Cavalcante, sempre silenciosa, sempre invisível. Conhecia cada canto daquela mansão, conhecia os hábitos de Eduardo Cavalcante, o patrão milionário de 38 anos que a tratava como se ela fosse parte da mobília. Eduardo era alto, tinha olhos verdes, e Carmen havia visto fotografias de uma menina loira na biblioteca. Fotos que ele guardava numa gaveta trancada, mas que ela havia encontrado acidentalmente durante a limpeza. Uma menina que parecia ter sido muito importante para ele, mas sobre quem ninguém falava. O trajeto até a Zona Sul era longo, 2 horas em ônibus lotados, onde Carmen se espremeu entre outros trabalhadores como ela, todos indo cuidar das casas daqueles que nem ao menos sabiam seus nomes. Às 8 horas em ponto, ela atravessava o portão eletrônico da mansão imponente de 3 andares. Eduardo Cavalcante desceu as escadas naquela manhã com sua arrogância habitual. Herdeiro de um império imobiliário, ele falava alto no telefone sobre negócios milionários, gesticulando com impaciência. Seus passos ecoavam pelo mármore enquanto ignorava completamente a presença de Carmen, como sempre fazia. "Feche esse negócio hoje! Não aceito mais delongas!" gritava no telefone, ajustando o terno italiano que custava mais do que Carmen ganhava em 6 meses. Carmen abaixou os olhos quando ele passou por ela, como sempre fazia. Mas naquele dia, algo estava diferente. Uma sensação estranha tomou conta de seu peito. A mesma sensação que tivera na noite em que seu pai morreu, anos atrás. Era como se o ar ficasse mais pesado, como se o destino estivesse se preparando para mudar. Eduardo entrou na Ferrari vermelha, seu brinquedo favorito, e saiu em alta velocidade. Os pneus cantaram no asfalto molhado da manhã chuvosa. Carmen continuou sua rotina de limpeza, mas não conseguia afastar aquela sensação de que algo ruim estava prestes a acontecer. Às 2 da tarde, enquanto organizava a biblioteca, o telefone da mansão tocou. A governanta, Dona Conceição, atendeu com sua voz sempre formal, mas Carmen viu seu rosto empalidecer progressivamente. Acidente. Hospital Sírio-Libanês. Estado grave.
Eram as únicas palavras que Carmen conseguia ouvir do corredor. Seu coração disparou. A sensação estranha da manhã agora fazia sentido. Ela havia pressentido que algo aconteceria com Eduardo. Em minutos, a casa virou um caos. Roberto Cavalcante, irmão mais novo de Eduardo, chegou primeiro em sua BMW preta, falando alto no telefone com advogados. Margarete, sua esposa, desceu de um Mercedes branco, os olhos inchados de choro atrás dos óculos escuros de grife. Sônia Cavalcante, mãe dos dois, chegou por último. Aos 65 anos, era uma mulher que havia passado a vida frequentando salões de beleza e clubes sociais. Mas naquele momento toda sua elegância havia desaparecido. Ela tremia como uma folha, amparada por uma enfermeira particular. Meu filho, meu menino, chorava Sônia. Como isso pode ter acontecido com ele? Mãe, a senhora precisa ser forte, dizia Roberto, tentando manter o controle. Os médicos estão fazendo de tudo. Carmen observava tudo de longe, encostada na parede da cozinha. Aquela família que sempre pareceu tão poderosa estava completamente despedaçada. E por algum motivo que ela não conseguia explicar, sentia como se a dor deles fosse sua também. Eduardo havia sofrido um acidente grave na Marginal Pinheiros. A Ferrari havia derrapado na pista molhada e capotado várias vezes. Ele estava internado na UTI do Hospital Sírio-Libanês em estado de coma, com fraturas múltiplas e traumatismo craniano. Todos partiram para o hospital em comboio, deixando a mansão vazia e silenciosa. Carmen terminou seu trabalho com lágrimas nos olhos, sem entender por que se sentia tão conectada àquela tragédia. Quando foi buscar Isabela na creche às 5 da tarde, a menina correu para seus braços, usando seu vestido vermelho favorito. Um vestido simples, que a bisavó havia costurado à mão antes de morrer. Mamãe, disse Isabela no ônibus, o homem do meu sonho está dormindo agora. Um sono muito profundo numa cama branca. O coração de Carmen gelou. Como você sabe disso, amor? Eu sonho com ele há muito tempo. Ele carrega uma tristeza muito grande no peito por causa de uma menina pequena que foi para o céu. Laura, acho que é o nome dela. Carmen quase desmaiou. Isabela nunca estivera na mansão, nunca vira as fotos, nunca soubera sobre Laura. Como uma criança de 6 anos podia saber sobre a irmã de Eduardo que havia morrido quando ele era adolescente? Mamãe, continuou Isabela com aquela determinação estranha que às vezes tomava conta dela. Nós precisamos ir ver ele. Isabela, amor, nós não podemos. Esse não é nosso lugar. Mas ele está sozinho e com medo lá dentro da cabeça dele. Quando a gente fica sozinho e com medo, precisa de alguém para segurar nossa mão. Naquela noite, Carmen ficou acordada pensando. Isabela havia sonhado com Eduardo antes mesmo do acidente. Havia falado sobre Laura, sobre a tristeza dele, sobre coisas que eram impossíveis de saber. E agora insistia que precisavam ir ao hospital. Sua intuição de mãe e os anos de convivência com o dom estranho da filha a faziam acreditar que Isabela realmente tinha uma conexão especial com Eduardo. Mas como uma faxineira da periferia poderia entrar no hospital mais luxuoso da cidade para visitar seu patrão milionário? Na manhã seguinte, em vez de ir para a mansão, Carmen tomou uma decisão que mudaria suas vidas para sempre. Ela pegou Isabela mais cedo na creche e seguiu para o Hospital Sírio-Libanês. Para onde vamos, mamãe? Perguntou Isabela, segurando firme a mão da mãe. Visitar alguém muito especial que precisa da nossa ajuda, respondeu Carmen, ainda sem entender completamente por que estava fazendo aquilo. O ônibus balançava pelas ruas de São Paulo enquanto mãe e filha seguiam em direção ao hospital onde jamais imaginaram um dia entrar. Isabela estava quieta, mas determinada, como se soubesse exatamente o que precisava fazer. Carmen não sabia que aquela decisão, levar sua filha de vestido vermelho para ver um homem em coma, estava prestes a abalar as estruturas do hospital mais conceituado do país e mudar para sempre o destino de todos os envolvidos.
O hospital sírio-libanês impressionava com sua grandiosidade. Paredes de mármore polido refletiam lustres de cristal, e o cheiro era uma mistura refinada de desinfetante com flores caras que chegavam constantemente para os pacientes VIP. Carmen nunca havia pisado em um lugar tão luxuoso em toda a sua vida. "Posso ajudá-la?" perguntou a recepcionista, uma mulher de meia idade e impecavelmente vestida, que olhava Carmen e Isabela de cima a baixo. Era óbvio que suas roupas simples não combinavam com aquele ambiente de ostentação. "Vim visitar o senhor Eduardo Cavalcante", disse Carmen, tentando manter a voz firme apesar dos nervos. "A senhora é família?" A pergunta veio carregada de desconfiança e julgamento. Carmen hesitou. Como explicar que era apenas a faxineira, mas que sua filha havia sonhado com ele? "Eu trabalho para a família há 5 anos. A recepcionista franziu o senho e fez algumas ligações, conversando em voz baixa com alguém da administração. Após vários minutos de espera constrangedora, finalmente acenou com relutância. "10º andar, ala VIP, 15 minutos apenas. E a criança não pode fazer barulho." O elevador subia silenciosamente, e a cada andar, Carmen sentia o peso da responsabilidade. Isabela segurava sua mão com força, mas não demonstrava nervosismo. Pelo contrário, parecia estranhamente calma, como se soubesse exatamente onde estava indo. O corredor do 10º andar era um mundo à parte, silencioso como um templo, com quartos luxuosos que mais pareciam suítes de hotel 5 estrelas. Enfermeiros circulavam discretamente, seus passos abafados pelo carpete grosso. O ar-condicionado mantinha a temperatura perfeita, e o cheiro de flores frescas misturava-se com o aroma sutil de produtos de limpeza importados. O quarto 1314 tinha uma placa dourada. Eduardo Cavalcante, UTI particular. Através da porta de vidro blindado, Carmen viu Eduardo pela primeira vez não como o patrão arrogante, mas como um homem frágil e vulnerável. Ele estava irreconhecível. O rosto, normalmente altivo e intimidador, estava inchado e coberto de hematomas roxos. Tubos entravam pela boca e pelo nariz, conectando-o a máquinas que piscavam constantemente. Fios colados ao peito monitoravam cada batimento fraco de seu coração. Suas mãos, que sempre gesticulavam com impaciência durante reuniões de negócios, agora repousavam imóveis sobre o lençol branco hospitalar. "Ele está dormindo, mamãe?" sussurrou Isabela, aproximando-se da porta. "Está dormindo um sono muito profundo, minha filha", respondeu Carmen, sentindo lágrimas nos olhos ao ver Eduardo naquele estado. 2 enfermeiras observavam com curiosidade quando entraram. Era evidente que Carmen e Isabela não pertenciam àquele mundo de privilégios. A enfermeira mais velha, de cabelos grisalhos e expressão maternal, aproximou-se discretamente. "A senhora é parente do paciente." "Trabalho para a família", repetiu Carmen, sentindo-se diminuída por aquela explicação. "A visita precisa ser muito breve", disse a enfermeira com gentileza profissional. "Ele está em estado crítico. Coma profundo há 2 dias." Carmen assentiu e se aproximou devagar da cama, como se estivesse entrando em um lugar sagrado. Os aparelhos ao redor emitiam sons constantes, bips ritmados do monitor cardíaco, o sussurro mecânico do respirador artificial, o zumbido suave das máquinas que mantinham Eduardo vivo. O monitor mostrava ondas fracas e irregulares. Sua pressão arterial estava perigosamente baixa. O eletroencefalograma traçava linhas quase planas que indicavam atividade cerebral mínima. Segundo os médicos, as chances de recuperação eram praticamente inexistentes. Isabela soltou a mão da mãe e caminhou direto até a cama. Não demonstrava medo ou hesitação, apenas uma determinação silenciosa que Carmen conhecia bem. Era a mesma expressão que a filha tinha quando seu dom especial se manifestava. "Isabela, cuidado!" começou Carmen, mas sua filha já havia feito algo inesperado.
Isabela tocou gentilmente a mão de Eduardo com seus dedinhos pequenos e quentes. O toque foi suave, delicado, mas o efeito foi imediato e impressionante. Os monitores cardíacos começaram a emitir sons diferentes. O ritmo, que antes era fraco e irregular, ganhou força e consistência. As ondas no visor do eletrocardiograma, que mal se moviam, começaram a desenhar picos mais altos e regulares. A pressão arterial, que estava em níveis críticos, mostrou sinais de estabilização. Isso é normal?" perguntou Carmen, assustada com a reação súbita dos aparelhos. As duas enfermeiras se entreolharam com expressões de perplexidade total. A mais experiente, que trabalhava em UTI há mais de 20 anos, nunca havia presenciado nada semelhante. "Deve ser coincidência", murmurou para a colega, mas sua voz traía incerteza. "Às vezes, pacientes em coma têm flutuações nos sinais vitais." Mas Isabela não tirava os olhos do rosto de Eduardo. Era como se ela estivesse vendo algo que os adultos não conseguiam enxergar, ouvindo uma conversa que apenas ela podia escutar. Ela segurou a mão dele com mais firmeza e começou a falar baixinho. "Você não precisa ter medo", sussurrou com sua voz doce de criança. "Eu sei que está escuro aí dentro e você não consegue encontrar a saída. Mas eu estou aqui com você. Você não está sozinho." O efeito das palavras foi ainda mais dramático que o toque. Os aparelhos reagiram com intensidade maior, mostrando sinais vitais que se aproximavam do normal. O eletroencefalograma começou a registrar ondas mais ativas, indicando atividade cerebral que não existia momentos antes. Carmen sentiu um arrepio percorrer todo o seu corpo. As palavras da filha pareciam ecoar no quarto silencioso com um poder que transcendia o físico. Por um momento, todos ali pareceram suspensos no tempo, testemunhando algo que desafiava qualquer explicação médica. Dr. Henrique Moura, neurologista-chefe do hospital, escolheu exatamente esse momento para fazer sua ronda matinal. Aos 55 anos, com cabelos grisalhos e óculos de leitura, ele era uma autoridade respeitada internacionalmente. Havia tratado presidentes e celebridades, mas nunca havia visto o que presenciou ao entrar no quarto 314. "O que está acontecendo aqui?" perguntou, dirigindo-se às enfermeiras e notando imediatamente a presença inesperada de Carmen e Isabela. "Doutor, os sinais vitais tiveram uma melhora súbita quando a criança tocou no paciente", explicou a enfermeira mais velha, sua voz carregada de incredulidade. Dr. Henrique se aproximou dos monitores e ajustou os óculos, analisando os dados com expressão de crescente espanto. Os números que havia verificado uma hora antes eram completamente diferentes dos que via agora. "Isso não faz sentido médico", murmurou para si mesmo. A atividade cerebral dele aumentou drasticamente. O ritmo cardíaco está quase normal. Ele olhou para Isabela, que continuava segurando a mão de Eduardo com naturalidade, como se fosse a coisa mais normal do mundo. A menina não parecia intimidada pela presença do médico renomado ou pelos aparelhos complexos ao redor. "Menina", disse doutor. Henrique, agachando-se na altura de Isabela. "O que você está fazendo?" Isabela olhou para o médico com aqueles olhos grandes e sérios que pareciam guardar sabedorias impossíveis para sua idade. "Estou conversando com ele. Ele me ouve." "Como você sabe que ele te ouve, querida?" "Porque antes ele estava chorando lá dentro da cabeça dele. Agora ele parou de chorar." Dr. Henrique sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Depois de 3 décadas praticando medicina, ele havia aprendido a confiar em dados científicos, mas também havia presenciado fenômenos que a ciência ainda não conseguia explicar completamente. "E o que mais você sente?" perguntou, genuinamente curioso. "Ele está menos sozinho agora. Antes estava numa casa muito escura, procurando por alguém. Uma menina pequena de cabelos claros." Carmen e Dr. Henrique se entreolharam.
Como Isabela podia saber sobre Laura, a irmã de Eduardo que havia morrido décadas atrás? Doutora Marina, chamou o doutor. Henrique para uma das enfermeiras. Quero monitoramento constante desses sinais vitais. Anote qualquer alteração, por menor que seja. Ele se virou para Carmen com uma expressão respeitosa que ela nunca havia recebido de pessoas daquela classe social. A senhora é a mãe dela? Sou, doutor. Trabalho na casa da família há 5 anos. Dr. Henrique assentiu, mas sua atenção estava focada no fenômeno médico que estava presenciando. Como cientista, não podia ignorar dados empíricos, mesmo quando desafiavam sua compreensão. Vou solicitar exames neurológicos completos, disse às enfermeiras. Quero ressonância magnética e eletroencefalograma detalhado. Enquanto o médico fazia anotações, Isabela continuou sua conversa silenciosa com Eduardo. Carmen não conseguia ouvir tudo, mas captou algumas palavras que a fizeram tremer. Laura, perdão, não foi culpa sua. Os aparelhos continuaram mostrando melhora consistente. Pela primeira vez desde o acidente, Eduardo apresentava sinais vitais estáveis e atividade cerebral significativa. Em 30 anos de neurologia, murmurou o Dr. Henrique para suas assistentes, nunca presenciei uma resposta neurológica como esta. Isabela finalmente soltou a mão de Eduardo e se virou para a mãe. Ele está melhor agora, mamãe. Não está mais perdido na casa escura. Carmen pegou a filha no colo, ainda tentando processar tudo o que havia acontecido naqueles 15 minutos extraordinários. Podemos ir embora? Perguntou Isabela. Claro, amor. Mas eu volto amanhã. Ele ainda precisa de mim. Dr. Henrique, que havia escutado a conversa, se aproximou de Carmen. Senhora, o que presenciei aqui é extraordinário. Gostaria muito que vocês voltassem amanhã. Como médico, preciso entender o que está acontecendo. Carmen assentiu, ainda atordoada por tudo. Ao saírem do quarto, ela se virou uma última vez para olhar Eduardo. Naquele momento, teve a impressão de ver suas pálpebras tremulando ligeiramente, como se ele estivesse tentando despertar. No corredor silencioso do hospital, Isabela puxou a saia da mãe. Mamãe, ele me disse uma coisa importante. O que foi, amor? Que você sempre foi gentil com ele, mesmo quando ele não foi gentil com você. E que isso sempre significou muito para ele, mais do que você imagina. Lágrimas brotaram dos olhos de Carmen. Era verdade. Durante 5 anos, ela havia sido respeitosa e cuidadosa, mesmo quando Eduardo a tratava com frieza. E, de alguma forma impossível, ele havia percebido. A notícia correu pelos corredores do Hospital Sírio-Libanês como um sussurro que crescia e se multiplicava a cada porta, a cada turno, a cada funcionário que ouvia a história inacreditável. Você soube do que aconteceu no 314? Uma criança fez os sinais vitais melhorarem só tocando no paciente. Impossível. Isso não existe na medicina. Mas eu vi os gráficos com meus próprios olhos. Enfermeiros que trabalhavam há décadas naquele hospital nunca haviam presenciado algo assim. Técnicos em radiologia abandonavam suas atividades para comentar o caso nos corredores. Fisioterapeutas, nutricionistas, farmacêuticos, todos haviam ouvido falar da menina de vestido vermelho que havia causado um fenômeno médico inexplicável na ala VIP. Dr. Henrique passou a noite inteira estudando os dados de Eduardo. As ressonâncias magnéticas revelavam algo que o deixou completamente perplexo. Áreas do cérebro que estavam praticamente inativas desde o acidente começaram a mostrar sinais de atividade renovada. O eletroencefalograma registrava padrões de ondas cerebrais que indicavam processamento de informações em níveis que não existiam antes da visita de Isabela. Isso contradiz tudo o que sabemos sobre estados de coma, disse ele para sua equipe na reunião matinal, segurando os exames com mãos trêmulas. Se conseguirmos compreender o que aconteceu ontem, pode revolucionar nosso tratamento de pacientes neurológicos no mundo inteiro. Na manhã seguinte, quando Carmen e Isabela chegaram ao hospital, uma atmosfera diferente já se instalara.
Havia mais movimento que o normal nos corredores, olhares curiosos de funcionários que inventavam desculpas para passar pela ala VIP, e até alguns médicos de outros departamentos que apareceram para consultas inexplicáveis. Isabela não demonstrava intimidação alguma com a atenção extra. Ela cumprimentou as enfermeiras como se fossem amigas antigas e caminhou determinada em direção ao quarto 314, carregando sua boneca de pano sob o braço. "Bom dia", disse educadamente para os médicos presentes, com a polidez que Carmen havia ensinado. "Posso conversar com ele agora, doutor?" Henrique, que havia chegado 1 hora mais cedo especificamente para acompanhar esta visita, assentiu com curiosidade científica misturada à expectativa quase infantil. "Claro, querida. Vamos observar respeitosamente." Isabela se aproximou da cama. Eduardo continuava conectado aos mesmos aparelhos, mas havia uma diferença sutil em sua aparência. O inchaço no rosto havia diminuído ligeiramente. As marcas roxas estavam menos evidentes e sua respiração, embora ainda assistida por máquinas, parecia mais natural e ritmada. "Oi", disse Isabela, segurando a mão dele com familiaridade. "Eu voltei, como prometi. Trouxe minha boneca para você conhecer." Imediatamente, como se os aparelhos estivessem esperando por esse momento, os monitores começaram a reagir de forma ainda mais dramática que no dia anterior. O ritmo cardíaco acelerou de forma saudável. A pressão arterial se estabilizou em números quase normais e o eletroencefalograma começou a desenhar ondas que indicavam atividade cerebral intensa. "Meu Deus", murmurou uma das enfermeiras, observando os números que mudavam em tempo real. "É ainda mais impressionante que ontem." Dr. Henrique se aproximou dos monitores, fazendo anotações frenéticas em sua prancheta. Como cientista rigoroso, ele precisava documentar cada detalhe. Como médico experiente, estava presenciando algo que desafiava décadas de conhecimento neurológico. Isabela começou a conversar com Eduardo como se ele estivesse completamente acordado e consciente. Ela contou sobre sua manhã, sobre o café da manhã que a mãe havia preparado, sobre a borboleta amarela que viu no caminho para o hospital, sobre como sua boneca também estava preocupada com ele. "Sabe", disse Isabela, ajeitando o cobertor sobre Eduardo com cuidado maternal, "minha bisavó sempre dizia que quando as pessoas estão dormindo um sono muito profundo, elas ainda conseguem ouvir quem realmente se importa com elas." "Você consegue me ouvir, não consegue?" Foi naquele momento que algo extraordinário aconteceu. Algo que fez todo o quarto ficar em silêncio absoluto. Uma lágrima brotou do olho fechado de Eduardo. Uma lágrima real, quente, que escorreu lentamente por sua bochecha até cair no travesseiro branco do hospital. Todos os presentes ficaram paralisados. Dr. Henrique deixou cair sua prancheta no chão. As enfermeiras se entreolharam com expressões de choque total. Carmen levou as mãos à boca, sufocando um grito de surpresa. "Doutor", sussurrou uma das enfermeiras com voz trêmula. Isso é medicamente possível?" Dr. Henrique se aproximou de Eduardo e examinou o rosto dele cuidadosamente. A lágrima era inequivocamente real, fresca, uma resposta emocional genuína. Pacientes em coma profundo não produzem lágrimas emocionais. Era uma impossibilidade médica bem documentada em toda a literatura neurológica. "Não", disse Dr. Henrique com voz embargada. "Isso não deveria ser possível. Na teoria, é absolutamente impossível." Mas Isabela não parecia nem um pouco surpresa com o que havia acontecido. Ela pegou um lenço de papel da mesa de cabeceira e, com delicadeza infinita, secou a lágrima do rosto de Eduardo. "Não precisa chorar", sussurrou carinhosamente. "Laura está bem onde ela está. Ela me pediu para dizer que ela te perdoa e que você não precisa mais carregar essa tristeza tão pesada no coração." Carmen sentiu suas pernas fraquejarem. Isabela continuava falando sobre Laura, como se a conhecesse pessoalmente, como se tivesse conversado com ela ontem.
Como uma criança de 6 anos podia saber detalhes íntimos sobre a culpa que Eduardo carregava há mais de 2 décadas? Doutor. Henrique olhou para Carmen com uma urgência que beirava o desespero científico. Senhora, por favor, preciso entender. Sua filha já demonstrou essas capacidades antes? Carmen hesitou, mas percebeu que já não havia como esconder a verdade. Desde que nasceu, doutor, ela sempre soube coisas que não deveria saber. Sonha com pessoas que nunca viu, sente dores que não são dela, prevê coisas que ainda vão acontecer. E na sua família? Alguém mais tinha essas habilidades? Minha avó, minha bisavó? As mulheres da nossa linhagem sempre foram diferentes. Sempre tiveram esse dom. Enquanto os adultos conversavam, Isabela continuou sua sessão extraordinária com Eduardo. Ela contou histórias, cantarolou canções de ninar que sua bisavó havia ensinado e de vez em quando fazia perguntas para ele como se pudesse ouvir respostas que ninguém mais conseguia escutar. Você brincava com Laura no quintal da casa da vovó quando eram pequenos? Perguntou. Os monitores reagiram com picos positivos. Vocês construíam casinhas de boneca juntos? Nova reação positiva nos aparelhos. Foi por isso que você se culpa quando ela ficou doente? Desta vez, os equipamentos mostraram agitação maior, como se Eduardo estivesse revivendo emoções profundas e dolorosas. Calma, disse Isabela, apertando a mão dele com mais força. Laura não quer que você se culpe. Ela diz que às vezes as pessoas pequenas ficam doentes e vão para o céu, mas isso nunca é culpa de quem fica, é só acontece. Dr. Henrique estava documentando cada palavra, cada reação dos aparelhos, cada detalhe daquela sessão impossível. Como médico, ele sabia que estava presenciando algo sem precedentes. Como ser humano, estava sendo profundamente tocado por algo que transcendia a ciência. A visita se estendeu por mais de 1 hora, muito além dos 15 minutos regulamentares, mas ninguém teve coragem de interromper. Os sinais vitais de Eduardo permaneceram estáveis e melhoraram progressivamente durante todo o tempo que Isabela ficou ao seu lado. Mais notável ainda, Eduardo começou a apresentar pequenos movimentos involuntários. Seus dedos se contraíam ligeiramente quando Isabela falava. Suas pálpebras tremulavam, como se ele estivesse sonhando intensamente, e sua cabeça se virava de forma quase imperceptível em direção à voz dela. Está vendo? Disse Isabela para Dr. Henrique, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Ele está tentando acordar, só precisa de um pouquinho mais de tempo para encontrar o caminho de volta. Quando Isabela finalmente se despediu, prometendo voltar no dia seguinte, Eduardo parecia uma pessoa completamente diferente. Seu rosto estava mais corado, sua respiração mais natural. E os monitores mostravam atividade cerebral que se aproximava dos padrões normais. No corredor, enquanto esperavam o elevador, Dr. Henrique se aproximou de Carmen com uma expressão que misturava admiração e perplexidade científica. Dona Carmen, o que está acontecendo aqui é extraordinário. Nunca vi nada igual em toda a minha carreira médica. Carmen assentiu, ainda processando a intensidade do que havia presenciado. Doutor, nós somos pessoas simples. Não queremos causar problemas ou chamar atenção. Eu entendo perfeitamente, disse Dr. Henrique com gentileza, mas o que sua filha está fazendo pode ser a chave para ajudar milhares de pacientes neurológicos no futuro. Isabela puxou a saia da mãe. Mamãe, ele vai ficar bom? Dr. Henrique se agachou na altura da menina. Eu acredito que sim, querida. Graças a você, ele está encontrando o caminho de volta. E as outras pessoas do hospital? Elas estão falando sobre a gente. Carmen e Dr. Henrique se entreolharam. A notícia realmente havia se espalhado por todo o hospital. Um pouco, admitiu Dr. Henrique. Mas é porque o que você fez é muito especial. Médicos do mundo inteiro vão querer estudar como você ajudou Eduardo. Isabela pensou por um momento com aquela seriedade que às vezes tomava conta dela. Está bem, mas eu só quero que ele fique feliz de novo. Laura disse que ele ficou triste por tempo demais.
Naquela tarde, Dr. Henrique convocou uma reunião extraordinária com toda a equipe médica do hospital. A sala de conferências estava lotada com neurologistas, psiquiatras, pediatras e até mesmo administradores hospitalares. Colegas, disse Dr. Henrique, projetando os gráficos dos exames de Eduardo, estamos presenciando um fenômeno que pode revolucionar nossa compreensão sobre estados de consciência e recuperação neurológica. Os dados eram inequívocos. Em apenas 2 dias, Eduardo havia mostrado uma melhora neurológica que normalmente levaria meses para acontecer, se é que acontecesse. Mas isso é cientificamente impossível, protestou um neurologista mais conservador. Crianças não têm poderes de cura. Eu concordaria com você até ontem, respondeu Dr. Henrique. Mas os dados não mentem. E se existe algo que não entendemos sobre a conexão humana, sobre empatia, sobre o poder da presença genuína, então precisamos estudar isso. Enquanto isso, em casa, Carmen tentava explicar para Isabela a importância do que estava acontecendo. Filha, você salvou a vida de Eduardo. Você fez algo que os médicos diziam ser impossível. Isabela deu de ombros como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eu só fiz o que Laura pediu. Ela disse que Eduardo precisava sentir que alguém se importava com ele de verdade. E agora, o que mais Laura te disse? Isabela sorriu, daquele jeito que tinha quando sabia algo que os adultos ainda não sabiam. Que amanhã vai ser um dia muito especial. Eduardo vai começar a acordar de verdade. Carmen sentiu um arrepio. As previsões de Isabela sempre se realizavam. Como você sabe? Porque nos meus sonhos desta noite, Laura estava sorrindo e ela disse que o trabalho dela estava quase terminado. Isabela olhou para a mãe com aqueles olhos que pareciam carregar toda a sabedoria do mundo. Ele me ouviu, mamãe, disse ela simplesmente, mas com uma convicção que fez Carmen acreditar que realmente havia presenciado um milagre. Naquela noite, Carmen não conseguiu pregar o olho. As palavras de Isabela ecoavam em sua mente como um eco persistente. Como sua filha sabia tanto sobre Eduardo? Como podia conhecer detalhes íntimos sobre Laura, uma criança que havia morrido décadas antes de Isabela nascer? Ela se levantou da cama e foi até a pequena cozinha preparar um chá de camomila. Pela janela do apartamento, observou a cidade que nunca dormia completamente. São Paulo pulsava com suas luzes noturnas, mas naquele momento, Carmen se sentia desconectada da realidade cotidiana, como se tivesse entrado em um mundo onde as regras normais não se aplicavam. Isabela apareceu na cozinha arrastando sua boneca de pano, os cabelos cacheados, desarrumados pelo sono inquieto. Não consegue dormir, mamãe? Fico pensando em tudo que está acontecendo, minha filha. Você pode me contar mais sobre seus sonhos com Eduardo? Isabela se sentou na cadeira ao lado da mãe, balançando as perninhas que não alcançavam o chão, como sempre fazia quando estava prestes a revelar algo importante. Eu comecei a sonhar com ele há muito, muito tempo, mamãe. Bem antes de você começar a trabalhar na casa dele. Carmen sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Como assim, amor? Quando exatamente? Eu tinha 3 anos quando sonhei com ele pela primeira vez. Ele estava numa casa muito grande e bonita, mas estava chorando sozinho num quarto escuro. E sempre tinha uma menina pequena com ele, de cabelos bem clarinhos e olhos azuis como o céu. O coração de Carmen acelerou violentamente. Isabela tinha apenas 6 anos agora, o que significava que há 3 anos, quando tinha apenas 3, ela já sonhava com Eduardo e Laura. Mas isso era impossível. Naquela época, Carmen nem mesmo conhecia a família Cavalcante. Trabalhava como faxineira em outras casas e nunca havia sequer ouvido falar de Eduardo. Conta mais sobre esses sonhos, Isabela. A menina do sonho estava muito doente. Ela tinha febre muito alta e tossia bastante. Eduardo estava desesperado, carregando ela no colo pela casa, gritando para os pais dela, pedindo para chamarem médico. Mas ela era muito pequeninha e ficou cada vez mais fraquinha.
Isabela parou de falar por um momento, como se estivesse revivendo a tristeza do sonho. E então ela foi para o céu. Eduardo gritou muito quando ela partiu. Ele se jogou no chão e ficou gritando que era culpa dele, que ele deveria ter cuidado melhor dela, que ele deveria ter ficado em casa em vez de sair para brincar com os amigos. Lágrimas brotaram dos olhos de Carmen. A história que Isabela estava contando com detalhes impossíveis para uma criança conhecer era real. Carmen havia encontrado algumas informações fragmentadas sobre a tragédia da família durante seus anos trabalhando na mansão. Laura havia morrido aos 4 anos de meningite fulminante. Eduardo tinha 12 anos na época e se culpava eternamente porque havia saído para jogar futebol com amigos em vez de ficar cuidando da irmã doente. Quando voltou, ela já estava sendo levada às pressas para o hospital e morreu 3 dias depois, sem que ele pudesse se despedir adequadamente. Como você pode saber disso, Isabela? Essa história aconteceu há mais de 25 anos, muito antes de você nascer. Isabela deu de ombros com a naturalidade desconcertante das crianças. Não sei explicar, mamãe. Eu sempre soube. E nos meus sonhos, Laura sempre aparecia chorando também, mas não porque estava doente. Ela chorava porque Eduardo estava sofrendo por culpa dela. E o que Laura dizia para você? Isabela pegou sua boneca e a abraçou, como sempre fazia quando estava prestes a contar algo muito importante. Ela dizia que precisava encontrar alguém muito especial para ajudar Eduardo a parar de ficar triste. Alguém que tivesse um coração bom e que também já tivesse passado por tristeza para poder entender a dor dele. E por que você, filha? Por que você foi escolhida? Isabela pensou por um longo momento, mexendo nos cabelos da boneca. Laura disse que pessoas que já sofreram conseguem entender melhor o sofrimento dos outros. Ela sabia que a gente também já havia passado por momentos difíceis, por causa do papai que foi embora, por causa das vezes que não tinha comida, por causa de quando você chorava escondido. O coração de Carmen se apertou dolorosamente. O pai de Isabela havia abandonado Carmen quando descobriu que ela estava grávida. Carmen havia criado a filha completamente sozinha, trabalhando em empregos que mal pagavam o suficiente para sobreviver. Houve momentos de desespero absoluto, noites sem comida, lágrimas de exaustão e medo que ela tentava esconder de Isabela. Como você sabe sobre essas coisas? Eu nunca contei sobre seu pai. Eu sentia sua tristeza, mamãe. Quando você pensava nele, seu coração ficava pesado e eu sentia também. Mas Laura me explicou que algumas pessoas vão embora de nossas vidas porque não são fortes o suficiente para o amor verdadeiro. E que isso nunca é culpa nossa. Carmen abraçou Isabela, impressionada com a sabedoria impossível daquela criança de 6 anos. E o que mais Laura te conta sobre Eduardo? Que ele precisa aprender a se perdoar. A culpa que ele carrega é como uma pedra muito pesada no peito dele, que não deixa ele respirar direito, não deixa ele ser feliz, não deixa ele amar outras pessoas. Isabela bocejou e se aconchegou nos braços da mãe. Laura disse que por isso ele ficou uma pessoa brava e sozinha, porque quando a gente não se perdoa, fica difícil perdoar os outros também. E quando não perdoa os outros, fica difícil deixar as pessoas chegarem perto. Carmen pensou em todos os anos trabalhando na mansão, observando Eduardo de longe. Agora, entendia por que ele era tão frio, tão distante, tão incapaz de conexões humanas genuínas. Ele havia construído muros emocionais para se proteger da dor, mas esses mesmos muros o impediam de receber amor. E você acha que pode ajudá-lo a se curar? Laura diz que crianças conseguem entrar nos lugares do coração onde adultos não conseguem mais chegar, porque crianças não julgam, não têm preconceito, não têm medo de amar. Isabela se esfregou nos braços da mãe, lutando contra o sono. Mamãe, amanhã vai ser diferente. Como assim? Mais pessoas da família dele vão aparecer no hospital. E algumas não vão gostar da gente. Carmen sentiu seu estômago se contrair. Ela havia pensado nisso também.
O que aconteceria quando Roberto, Margarete e Dona Sônia descobrissem que a faxineira estava visitando Eduardo todos os dias? E se eles achassem que ela estava se aproveitando da situação? Você tem medo, Isabela? Não, respondeu com uma convicção que surpreendeu Carmen. Laura disse que às vezes precisamos ser muito corajosos para fazer o que é certo, e ajudar Eduardo é a coisa certa a fazer. E se a família dele não deixar a gente voltar? Isabela sorriu daquele jeito misterioso que sempre tinha quando sabia algo que os adultos ainda não sabiam. Eles vão deixar, porque Eduardo vai começar a acordar amanhã, e quando ele acordar, ele vai pedir para a gente ficar perto dele. Como você tem tanta certeza? Porque no sonho de hoje à noite, ele não estava mais na casa escura. Ele estava numa casa cheia de luz. E Laura estava lá com ele, sorrindo e acenando para se despedir. E ele olhou para mim e disse: "Obrigado, Isabela. Agora eu já sei o caminho de volta." Carmen carregou Isabela de volta para a cama, mas não conseguiu dormir. As palavras da filha a deixaram simultaneamente esperançosa e apreensiva. Se Isabela estava certa e Eduardo realmente despertaria no dia seguinte, tudo mudaria drasticamente. Na manhã seguinte, quando chegaram ao hospital sírio-libanês, Carmen imediatamente percebeu a diferença. Havia mais carros de luxo no estacionamento, movimento incomum nos corredores da ala VIP e pessoas bem vestidas que ela não reconhecia circulando pelos andares superiores. "A família toda está aqui hoje", disse a enfermeira Marina, que havia se tornado uma aliada silenciosa de Isabela. "A mãe dele chegou cedo. O irmão também, e tem gente que eu nunca vi antes. É porque hoje é um dia especial", disse Isabela, segurando a mão de Carmen com força incomum. "Hoje, Eduardo vai abrir os olhos e ver que não está mais sozinho." Carmen engoliu seco. Se a previsão de Isabela se realizasse, elas logo descobririam se a família Cavalcante as veria como salvadoras ou como aproveitadoras. Quando se aproximaram do quarto 314, Carmen ouviu vozes através da porta semi-aberta. Vozes que ela reconhecia dos anos trabalhando na mansão, mas que agora pareciam carregadas de uma tensão que ela nunca havia presenciado. "Doutor, o senhor tem certeza de que essa situação está sendo conduzida adequadamente?" Era a voz de Roberto Cavalcante, sempre formal e controlada. "Senhor Cavalcante, os resultados médicos são inequívocos", respondia Dr. Henrique. "Seu irmão está apresentando uma recuperação que desafia tudo o que conhecemos sobre neurologia." Isabela puxou a saia da mãe. "Eles estão com medo, mamãe, mas não precisam ter. Eduardo vai explicar tudo para eles quando acordar." E com a confiança inabalável de uma criança que conversava com anjos, Isabela abriu a porta do quarto 314, pronta para enfrentar o que viesse pela frente. Isabela sussurrou algo no ouvido de Eduardo que fez os aparelhos reagirem novamente, dessa vez com ainda mais intensidade que antes. A cena que Carmen e Isabela encontraram no quarto 314 era intimidadora. Sônia Cavalcante estava sentada numa poltrona de couro importada que alguém havia trazido, especialmente para ela, suas mãos enluvadas apertando um lenço de seda. Roberto Cavalcante estava de pé ao lado da cama, usando um terno sob medida mesmo num hospital, conversando em voz baixa, mas autoritária com o Dr. Henrique. Margarete Cavalcante havia chegado de Paris no voo da madrugada. Usava um vestido preto discreto, mas claramente caro, óculos escuros que não conseguiam esconder os olhos inchados de choro e mantinha uma postura rígida que denunciava seu desconforto com a situação. E havia outras pessoas que Carmen não conhecia, primos, tios, sócios de Eduardo. Todos ricos, todos bem vestidos, todos claramente pertencendo a um mundo completamente diferente do dela. Quando Carmen e Isabela entraram, todas as conversas cessaram instantaneamente. Os olhares se voltaram para elas com uma mistura de curiosidade, julgamento e desconfiança que Carmen sentiu como punhaladas. "Essa é a mulher?"
Perguntou Margarete em voz baixa para Roberto, mas suficientemente alta para Carmen ouvir. A faxineira que está trazendo a filha aqui todos os dias? Roberto fez um gesto discreto, pedindo silêncio, mas o dano já estava feito. Carmen sentiu o rosto queimar de humilhação. Margarete, por favor, disse Roberto com um tom de advertência. Dr. Henrique nos explicou a situação. Sônia Cavalcante olhou para Carmen pela primeira vez em 5 anos de trabalho na mansão. Era um olhar que avaliava, julgava, tentava entender como uma empregada doméstica havia se tornado peça central na recuperação de seu filho. A senhora é Carmen? Perguntou Sônia, com a voz controlada de quem estava acostumada a ser obedecida. Sim, senhora Sônia, respondeu Carmen, sentindo-se diminuída diante de toda aquela imponência. Roberto me contou sobre o que sua filha tem feito pelo meu Eduardo. Sua voz tremia ligeiramente, traindo a emoção que tentava esconder. Eu gostaria de ver isso por mim mesma. Isabela soltou a mão da mãe e se aproximou de Sônia sem demonstrar timidez ou intimidação. Era como se para ela, status social fosse completamente irrelevante. A senhora é a mãe do Eduardo? Perguntou com sua voz doce. Sou, querida, e você é Isabela. Eduardo fala muito da senhora nos sonhos dele. Ele disse que a senhora faz o bolo de chocolate mais gostoso do mundo e que ele sentia muita saudade quando foi morar sozinho. Sônia começou a chorar silenciosamente. Ele disse isso mesmo? Disse sim, e disse também que a senhora sempre soube que ele estava triste por causa da Laura, mas não sabia como ajudar. Ele quer que a senhora saiba que nunca foi culpa sua. O silêncio no quarto foi absoluto. Sônia havia carregado por décadas a culpa de não ter conseguido ajudar o filho a superar a morte da filha. Ela havia tentado terapeutas, psiquiatras, viagens, até mesmo mudanças de casa, mas nada havia tirado Eduardo da escuridão emocional em que ele vivia. Meu menino, sussurrou Sônia olhando para Eduardo deitado na cama. Meu pobre menino. Isabela se aproximou da cama e, como sempre fazia, segurou a mão de Eduardo. Mas desta vez, algo completamente novo aconteceu. Além dos monitores reagirem positivamente, Eduardo mexeu os dedos de forma evidente, apertando levemente a mão pequena de Isabela. Ele apertou minha mão, exclamou Isabela, sorrindo radiante. Ele está chegando mais perto. Doutor. Henrique se aproximou imediatamente, verificando as reações neurológicas. As pálpebras dele estão tremulando intensamente. Isso é um sinal muito positivo. Todos no quarto se aproximaram da cama, observando Eduardo com atenção. Margarete, apesar de sua atitude inicial hostil, também parecia genuinamente preocupada com o cunhado. Eduardo, disse Isabela suavemente, sua família está aqui. Sua mãe, seu irmão, todos estão esperando você acordar. E Laura mandou eu falar que está tudo bem, que ela está feliz onde está e que ela quer que você seja feliz também. As pálpebras de Eduardo tremularam mais intensamente. Seus dedos se contraíram novamente, desta vez de forma mais evidente. E então, muito lentamente, ele começou a abrir os olhos. O primeiro que ele viu foi o rosto de Isabela, inclinado sobre ele com um sorriso radiante. Oi, disse ela simplesmente. Você conseguiu encontrar a porta de saída. Eduardo tentou falar, mas sua garganta estava seca pelos tubos que haviam sido removidos na manhã anterior. Doutor. Henrique rapidamente ofereceu água com uma seringa. Devagar, disse o médico. Você esteve em coma por 1 semana. Eduardo bebeu um pouco de água e olhou ao redor do quarto, vendo toda a sua família reunida. Mas seus olhos voltaram imediatamente para Isabela. Você esteve aqui comigo o tempo todo? Isabela assentiu. Todos os dias. E sua mãe também veio e seu irmão. Todos ficaram muito preocupados com você. Eduardo olhou para Roberto e os 2 irmãos se entreolharam por um longo momento. Décadas de mágoas e ressentimentos pareciam evaporar naquele instante. Desculpa, mano, sussurrou Eduardo com a voz ainda fraca. Não, respondeu Roberto,
se aproximando da cama com lágrimas nos olhos. Desculpa é minha. Eu deveria ter estado aqui desde o primeiro dia. Sônia se levantou da poltrona e se aproximou do filho, segurando seu rosto com as mãos trêmulas. Meu menino, você voltou para nós. Mãe, disse Eduardo, lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu sinto tanto por todos esses anos, por ter sido tão difícil de amar. Isso não importa mais, disse Sônia beijando a testa do filho. O que importa é que você está aqui. Mas foi quando Eduardo olhou para Carmen, parada discretamente no canto do quarto, que todos perceberam a verdadeira extensão de sua transformação. Carmen, disse ele, surpreendendo a todos ao chamá-la pelo nome. Você veio. Eu senti que precisava vir, senhor Eduardo. Não me chame de senhor, disse ele suavemente. Depois do que sua filha fez por mim, depois de todos esses anos em que você foi a única pessoa que me tratou com gentileza naquela casa, somos família. Margarete observava a cena com uma expressão que misturava surpresa e algo que poderia ser arrependimento. Eduardo, disse ela, se aproximando da cama, nós não sabíamos sobre a menina, sobre o que estava acontecendo. Se soubéssemos... Está tudo bem, Margarete, disse Eduardo, olhando para Isabela. Esta menina me ensinou que o perdão cura tanto quem perdoa quanto quem é perdoado. Isabela sorriu e se aconchegou no braço de Eduardo como se fosse a coisa mais natural do mundo. Laura disse que está muito orgulhosa de você e que agora ela pode descansar em paz, porque você não vai mais ficar triste sozinho. Eduardo abraçou Isabela com o pouco de força que tinha. Obrigado, pequena, por me trazer de volta, por me ensinar que família não é apenas sangue, é amor. Roberto se aproximou de Carmen, que continuava afastada, tentando ser invisível. Dona Carmen, disse ele, estendendo a mão, eu gostaria de me desculpar. Pelo que minha esposa disse, pela forma como a tratamos todos esses anos. Sua filha, ela salvou meu irmão, e isso nos salvou como família. Carmen apertou a mão dele, emocionada. Não precisa se desculpar, senhor Roberto. Isabela só fez o que o coração mandou. Doutor. Henrique, que havia observado toda a cena com fascínio médico e humano, se aproximou do grupo. O que presenciamos aqui hoje vai além da medicina, disse ele. Isabela não apenas ajudou Eduardo a se recuperar fisicamente, ela curou feridas emocionais de toda uma família. Naquele momento, outros médicos, enfermeiros e até mesmo pacientes de quartos vizinhos haviam se reunido discretamente no corredor, todos querendo testemunhar o milagre do hospital. A notícia havia se espalhado por toda a instituição. Jornalistas começavam a ligar para a administração. Médicos de outros hospitais queriam saber detalhes do caso. A história da menina de vestido vermelho que havia despertado o milionário do coma estava se tornando lenda. Mas no quarto 1314 só importava uma coisa. Uma família havia se reencontrado através do amor incondicional de uma criança que acreditava que todos merecem uma segunda chance de ser feliz. Isabela olhou ao redor para todas aquelas pessoas importantes e sorriu. Agora vocês podem ser uma família de verdade de novo, e Eduardo pode ensinar para outras pessoas como sair da casa escura quando ficam tristes. Eduardo segurou a mão pequena de Isabela e olhou para sua família reunida. Vocês sabem o que isso significa? Disse ele, com mais força na voz. Significa que temos muito trabalho pela frente, muito amor para dar, muitas pessoas para ajudar. E naquele momento, todos no quarto souberam que suas vidas nunca mais seriam as mesmas. A menina de vestido vermelho havia feito mais do que despertar um homem do coma. Ela havia despertado uma família inteira para o poder transformador do amor verdadeiro. Mas a paz daquele momento seria logo interrompida. Um dos familiares exigiu que a faxineira fosse expulsa imediatamente. Mas a alegria da reunião familiar foi interrompida abruptamente quando a porta do quarto se abriu com força. Dr. Cláudio Mendes, diretor administrativo do hospital,
entrou acompanhado de 2 seguranças e um homem de terno que Carmen não reconhecia. Lamento interromper, disse doutor Mendes com voz formal, mas temos uma situação que precisa ser resolvida imediatamente. Eduardo, ainda fraco, mas alerta, olhou para o diretor com estranheza. Que situação, doutor? O homem de terno se adiantou. Senhor Cavalcante, sou o doutor Reinaldo Costa, do Departamento Jurídico do hospital. Recebemos uma denúncia formal alegando que essa mulher, ele apontou para Carmen, está se aproveitando de sua condição de vulnerabilidade para benefício próprio. Que tipo de denúncia? Perguntou Roberto, imediatamente assumindo sua postura de advogado. Uma fonte anônima alega que a senhora Carmen Silva está explorando uma criança de 6 anos, forçando-a a simular poderes de cura para extorquir a família Cavalcante. O silêncio no quarto foi sepulcral. Carmen sentiu o sangue gelar nas veias. Isso é absurdo! Explodiu Sônia, surpreendendo a todos. Essa mulher e essa criança salvaram meu filho. Senhora Cavalcante, disse Dr. Costa com falsa paciência, entendemos sua gratidão, mas temos protocolos a seguir. A presença não autorizada de pessoas sem vínculo familiar em pacientes vulneráveis é uma violação grave. Eduardo tentou se sentar na cama, mas ainda estava muito fraco. Dr. Costa, essa mulher trabalha para minha família há 5 anos. Ela tem total autorização para estar aqui. Mesmo assim, insistiu Dr. Costa, a situação gerou repercussão negativa para o hospital. Temos jornalistas na porta, pessoas querendo entrar para ver a menina milagre. Isso está causando transtornos operacionais. Isabela, que havia ficado quieta até então, puxou a manga do terno de Dr. Costa. O senhor está com medo, disse ela com sua sinceridade desconcertante. Como? Eu não estou com medo de nada, menina. Está sim. O senhor está com medo de que as pessoas pensem que o hospital dele não é científico, mas curar pessoas com amor também é ciência. Dr. Costa ficou visivelmente desconfortável com a observação penetrante da criança. Menina, isso não é assim que funciona. Funciona sim, replicou Isabela. Dr. Henrique já mediu tudo. Os aparelhos mostraram que Eduardo ficou melhor quando eu conversei com ele. Isso não é mentira, é verdade. Dr. Henrique, que havia permanecido em silêncio, finalmente se pronunciou. Doutor Costa, como neurologista-chefe, posso atestar que todos os dados médicos são cientificamente válidos. A melhora do paciente é real e documentada. Mesmo assim, disse Dr. Costa irredutível, por questões de segurança e protocolo, vou ter que pedir que a senhora Carmen e sua filha deixem o hospital imediatamente. Não! Gritou Eduardo, tentando se levantar da cama. Elas não vão a lugar nenhum. Os seguranças se aproximaram de Carmen, que instintivamente pegou Isabela no colo. Por favor, disse Carmen com voz trêmula. Nós não queremos problemas. Se é melhor irmos embora. Mamãe, não! Isabela começou a chorar. Eduardo ainda precisa de mim. Ele ainda está se acostumando a não ter medo. A cena era dilacerante. Uma criança de 6 anos sendo forçada a se separar de alguém que havia salvado, enquanto toda uma família assistia impotente. Mas foi nesse momento que algo completamente inesperado aconteceu. Isabela conseguiu se soltar dos braços da mãe e correu de volta para Eduardo, antes que os seguranças pudessem detê-la. Ela subiu na cama com agilidade, deitou-se ao lado dele e o abraçou forte. Eu não vou deixar você sozinho de novo, disse entre soluços. Eu prometi para Laura que ia cuidar de você. O hospital inteiro pareceu parar. Seguranças hesitaram, não sabendo como tirar uma criança chorando dos braços de um paciente recém-saído do coma. Dr. Costa ficou sem ação, percebendo que qualquer movimento brusco poderia gerar uma crise ainda maior. Eduardo abraçou Isabela de volta e olhou diretamente para Dr. Costa. Se vocês tirarem essa criança daqui à força, eu saio do hospital hoje mesmo e garanto que todo São Paulo vai saber por quê. Senhor Cavalcante,
tentou o Dr. Costa. O senhor ainda está em recuperação. Estou lúcido o suficiente para tomar minhas decisões, cortou Eduardo. E minha decisão é que Carmen e Isabela são minha família. Qualquer um que não respeite isso pode procurar outro emprego. Roberto se aproximou de Dr. Costa com uma expressão que fazia lembrar porque ele era um dos advogados mais temidos de São Paulo. Doutor, meu irmão é um dos maiores contribuintes deste hospital. Sugiro que repense sua posição. Sônia também se levantou da poltrona, assumindo toda a sua autoridade de matriarca de uma das famílias mais influentes da cidade. Doutor Costa, se há alguém explorando alguém aqui, não são elas. São vocês querendo expulsar uma criança que fez um milagre para proteger a reputação comercial do hospital. Margarete, que havia permanecido calada, surpreendeu a todos ao se pronunciar. Doutor, eu trabalho com relações públicas há 20 anos. Posso garantir que expulsar uma criança que salvou a vida de um paciente seria o maior desastre de imagem que este hospital já enfrentou. Dr. Henrique aproveitou o momento para dar o golpe final. Doutor Costa, como chefe da neurologia, informo que Isabela faz parte do tratamento experimental que está revolucionando nossa compreensão sobre recuperação neurológica. Removê-la seria como interromper um tratamento médico em andamento. Doutor Costa olhou ao redor, percebendo que estava completamente isolado. Os seguranças pareciam desconfortáveis com a situação. Até mesmo o Dr. Mendes, o diretor administrativo, sinalizava discretamente que talvez fosse melhor recuar. Isabela, ainda abraçada com Eduardo, olhou para Dr. Costa com seus olhos grandes, cheios de lágrimas. O senhor não precisa ter medo de mim. Eu só quero que as pessoas fiquem bem. O senhor não quer que as pessoas fiquem bem também? A pergunta inocente da criança ecoou no quarto silencioso. Doutor Costa, um homem acostumado a lidar com contratos e protocolos, se viu completamente desarmado diante da sinceridade pura de uma menina de 6 anos. Eu só estou tentando fazer meu trabalho, disse ele, com muito menos convicção do que antes. Então deixe eu fazer o meu também, disse Isabela com uma maturidade surpreendente. Meu trabalho é ajudar Eduardo a ser feliz de novo. Naquele momento, Dr. Costa percebeu que estava lutando uma batalha impossível de vencer. Não contra protocolos ou regulamentos, mas contra algo muito mais poderoso. O amor puro e a determinação inabalável de uma criança. Está bem, disse finalmente com um suspiro de derrota. Mas isso tem que ser feito oficialmente. Vamos ter que documentar tudo, criar protocolos especiais, talvez até uma pesquisa formal. Eduardo sorriu pela primeira vez desde que acordara. Perfeito. Vamos fazer isso do jeito certo. Carmen, você aceita participar oficialmente de uma pesquisa médica sobre métodos alternativos de recuperação neurológica? Carmen, ainda em choque com toda a situação, apenas conseguiu assentir. Isabela se sentou na cama e bateu palmas. Isso quer dizer que posso continuar visitando você todos os dias? Quer dizer que você nunca mais vai precisar se preocupar com isso, respondeu Eduardo, porque a partir de hoje vocês fazem parte oficial da família Cavalcante. O quarto explodiu em lágrimas de alegria. Enfermeiros aplaudiram discretamente no corredor. Dr. Henrique sorriu com satisfação científica e humana. E Isabela, a menina de vestido vermelho que havia subido na cama de um milionário em coma e mudado o destino de todos, simplesmente disse: Laura está muito feliz agora. Ela disse que o trabalho dela está terminado e que agora é só ser feliz para sempre. Dr. Costa saiu do quarto balançando a cabeça, murmurando algo sobre casos impossíveis e crianças que sabem mais que advogados. Mas no quarto 314, apenas uma coisa importava. Uma família improvável havia sido salva pelo amor incondicional, e nenhum protocolo do mundo seria forte o suficiente para separá-los novamente. Os olhos de Eduardo começaram a se mover pela primeira vez, com total clareza e consciência.
olhando para cada pessoa no quarto como se as visse pela primeira vez, não como o homem amargo que era antes, mas como alguém renascido pelo amor. No dia seguinte ao confronto com os seguranças, quando Carmen e Isabela chegaram ao hospital, encontraram uma atmosfera completamente transformada. Eduardo estava sentado numa poltrona ao lado da cama, lúcido e alerta, embora ainda fraco. Seus olhos brilhavam com uma luz que não existia há décadas. Dr. Henrique estava presente com toda a sua equipe médica, documentando cada momento daquela recuperação extraordinária. Quando Eduardo viu Isabela entrar, seu rosto se iluminou com o primeiro sorriso genuíno em anos. "Minha pequena salvadora", disse ele, estendendo os braços para ela. Isabela correu até ele e se aconchegou em seu colo, verificando com suas mãozinhas se ele estava realmente bem. "Como você se sente hoje, Eduardo?" "Me sinto renascido", respondeu ele, olhando diretamente nos olhos dela. "Graças a você, eu me lembro como é sentir alegria de verdade." Dr. Henrique se aproximou com os resultados dos exames mais recentes. "Eduardo, os resultados de hoje são simplesmente extraordinários. Sua recuperação neurológica está acontecendo numa velocidade que desafia tudo o que conhecemos. É como se seu cérebro tivesse sido completamente regenerado." Eduardo segurou Isabela mais perto e olhou para Carmen, que permanecia um pouco afastada, ainda intimidada por toda a situação. "Carmen", disse ele, chamando-a para perto, "você salvou minha vida tanto quanto Isabela. Durante 5 anos, você foi a única pessoa que me tratou com gentileza genuína naquela casa." Carmen se aproximou timidamente. "Senhor Eduardo, não me chame de senhor", interrompeu ele suavemente. "Depois do que vocês fizeram por mim, somos família." Naquele momento, Sônia, Roberto e Margarete entraram no quarto. A atmosfera ficou emocionada quando Sônia se dirigiu diretamente a Carmen. "Carmen", disse a matriarca com lágrimas nos olhos, "eu quero lhe pedir perdão por todos esses anos em que a tratei como se fosse invisível. Sua filha me ensinou que valor não se mede por dinheiro, mas pela bondade do coração." Roberto se aproximou de Carmen e estendeu a mão. "Dona Carmen, minha família tem uma dívida impagável com a senhora. Isabela não apenas salvou meu irmão, ela nos salvou como família." Margarete, visivelmente emocionada, também se aproximou. "Eu me envergonho da forma como agi inicialmente. Vocês duas são anjos que Deus enviou para nossa família." Eduardo segurou a mão de Isabela e olhou para sua família reunida. "Eu quero fazer uma proposta", disse ele. "Quero criar uma fundação em nome da minha irmã Laura. Uma fundação dedicada a ajudar famílias que passam por situações como a nossa." Dr. Henrique se animou. "É uma ideia extraordinária, Eduardo." "E Carmen", continuou Eduardo, "eu gostaria que você fosse a coordenadora desta fundação. Você tem algo que nenhum diploma pode ensinar, a capacidade de cuidar verdadeiramente das pessoas." Carmen ficou sem palavras. Eu não tenho formação para isso." "Você tem algo melhor", disse Sônia. "Você tem um coração que sabe amar." Isabela puxou a manga de Eduardo, como sempre fazia quando queria dizer algo importante. "Eduardo, Laura quer falar uma coisa." "O que ela quer dizer, pequena?" Isabela fechou os olhos por um momento, concentrando-se. "Ela disse que está muito orgulhosa de você. Que você aprendeu a lição mais importante. Que a gente não honra quem perdeu ficando triste para sempre. A gente honra sendo feliz e ajudando outras pessoas." Eduardo começou a chorar lágrimas de alívio e gratidão. "E ela disse mais uma coisa", continuou Isabela, "que agora ela pode descansar em paz, porque você não vai mais ficar sozinho. Você tem uma família nova, escolhida por amor." Dr. Henrique, que estava documentando tudo, se dirigiu a Isabela. "Isabela, você vai continuar ajudando outras pessoas?" A menina olhou para ele com aquela seriedade que às vezes a tomava. "Vou ajudar quem precisar, mas Laura me ensinou que o mais importante não é ter um dom especial, é usar o amor que cada pessoa tem dentro de si para ajudar os outros."
Ela olhou ao redor para todas as pessoas importantes reunidas no quarto. Todos vocês têm o mesmo poder que eu tenho. O poder de amar, de perdoar, de fazer as pessoas se sentirem importantes. Vocês só tinham esquecido disso. Eduardo abraçou Isabela forte e olhou para sua nova família. Obrigado, minha pequena professora, por me ensinar que milagres existem e que o maior milagre de todos é quando pessoas perdidas encontram o caminho de volta para o amor. Carmen se juntou ao abraço, seguida por toda a família Cavalcante. Ali, naquele quarto de hospital, uma família completamente nova havia nascido, não pelo sangue, mas pela escolha consciente de amar uns aos outros. Isabela olhou para cima, como se estivesse vendo algo que os outros não conseguiam ver. Tchau, Laura, sussurrou. Obrigada por me escolher para ajudar Eduardo. Agora ele vai ser feliz para sempre. Sônia pegou Isabela no colo e a abraçou como uma avó de verdade. E você, minha netinha do coração, vai nos ensinar todos os dias como ser uma família melhor. Eduardo olhou para sua nova família. Carmen, que havia se tornado muito mais que uma funcionária. Isabela, que havia salvado sua vida e sua alma. Sua mãe, irmão e cunhada, que haviam redescoberto o que realmente importava. Vocês sabem o que descobrimos? Disse ele com voz emocionada. Que família não é apenas quem nasce conosco, é quem escolhemos amar, é quem está conosco nos momentos mais difíceis, é quem nunca desiste da gente. Isabela assentiu e sorriu radiante. Esse sempre foi o plano de Laura, mostrar que amor é a medicina mais forte que existe. Doutor, Henrique observava a cena com fascínio médico e humano. O que presenciamos aqui vai além da medicina, disse ele. Isabela não apenas curou Eduardo fisicamente, ela curou feridas emocionais de toda uma família. Roberto se aproximou de Dr. Henrique. Doutor, queremos que toda a comunidade médica saiba sobre isso. Queremos que outros pacientes tenham a mesma chance que meu irmão teve. Já estamos organizando uma publicação científica sobre o caso, respondeu Dr. Henrique. O fenômeno Isabela vai ser estudado em universidades do mundo inteiro. Eduardo se levantou da poltrona, ainda fraco, mas determinado, e caminhou até a janela do hospital. O sol da tarde entrava dourado no quarto, iluminando aquela família reunida pelo amor. A partir de hoje, disse ele, nossa missão é levar esta mensagem para o mundo, que milagres acontecem quando a gente abre o coração para amar sem condições. Isabela correu até a janela e segurou a mão de Eduardo. E Laura, ela está feliz? Eduardo olhou para a menina que havia mudado sua vida para sempre. Laura está mais que feliz, pequena. Ela está em paz. E nós também estamos. O choque que havia tomado conta do hospital naquele primeiro dia havia se transformado em algo muito maior. A certeza de que quando uma criança ensina adultos a amar sem limites, milagres se tornam parte da vida cotidiana e famílias se formam das maneiras mais inesperadas e bonitas. Naquele final de tarde, no hospital sírio-libanês, não havia mais um milionário arrogante, uma faxineira invisível ou uma criança estranha. Havia apenas uma família que havia escolhido se amar, provando que os maiores tesouros da vida não podem ser comprados, apenas dados e recebidos com o coração aberto. E Laura, finalmente em paz, sorria sabendo que sua missão estava completa e que seu irmão Eduardo havia encontrado não apenas a cura para seu corpo, mas a cura definitiva para sua alma. E você acredita no poder da inocência de uma criança para tocar corações? Já presenciou um momento em que o amor verdadeiro superou todas as diferenças sociais? Conte sua experiência nos comentários. Se esta história emocionou você tanto quanto emocionou a mim, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias que tocam a alma. E não deixe de assistir ao próximo vídeo recomendado, uma nova história de amor que vai surpreender você.